Você acessou este conteúdo porque alguma parte de você reconhece que não deseja acordar um dia e perceber que viveu a vida errada. Porque é exatamente isso que acontece. Não de uma vez só, mas pedaço por pedaço, através de cada concessão silenciosa, cada mentira contada para se adequar, cada verdade ignorada apenas para permanecer seguro. Até que um dia você abre os olhos e não consegue reconhecer a pessoa refletida no espelho. Isso não é destino, é um padrão. E Nietzsche previu isso, pois por trás de sua fúria, por trás de sua amargura, havia uma mensagem. Você aprenderá agora ou sofrerá depois. E se está lendo isto, ainda há tempo. Nunca lhe ensinaram a pensar, apenas a obedecer. Desde o nascimento você é instruído a se conformar. Levante a mão, permaneça sentado, memorize, repita. Jamais perguntam o que você pensa, apenas ensinam o que pensar. E pior, você é recompensado por reproduzir isso. Nietzsche acreditava que isso representava a morte do espírito individual, pois a multidão não deseja que você pense, ela quer que você concorde. Assim, a maioria cresce confundindo obediência com inteligência. Tornam-se especialistas em imitar o sucesso, seguir regras, fazer o esperado, mas perdem a capacidade de questionar. E quando você perde isso, não perde apenas sua liberdade, perde a si mesmo. O pensamento verdadeiro é perigoso, ameaça sistemas. Mas Nietzsche enxergava claramente. Uma vida vivida sem pensamento independente não é vida alguma. É apenas uma atuação na história de outro. E quando as pessoas finalmente percebem que nunca pensaram verdadeiramente por si mesmas, já estão profundamente imersas numa vida que não escolheram. A maioria das pessoas deseja conforto mais que verdade. Se você mostrar a verdade para elas, não agradecerão, rejeitarão você. Porque o conforto é viciante, é acolhedor, familiar e previsível. A verdade, por outro lado, frequentemente é fria, desagradável e inconveniente. Nietzsche denunciava isso em todas as épocas, como as pessoas fingem amar a verdade, mas realmente querem apenas tranquilidade. Não desejam ser despertadas, querem ser mimadas. Então se cercam de respostas fáceis, slogans reconfortantes e opiniões de manada. Não porque sejam más, mas porque têm medo. Porém, a verdade não se importa com seu medo. Ela não se suaviza para seus sentimentos. Mostra a realidade como é, não como você gostaria que fosse. E a maioria, Nietzsche acreditava, não consegue lidar com isso. Então escolhem ignorância, distração e fantasia, até que um dia a verdade invade seu mundo confortável de qualquer forma. Quando isso acontece, geralmente é tarde demais. As pessoas evitam a dor como se fosse veneno. Mas Nietzsche via a dor como um tipo de espelho, o único que reflete quem você verdadeiramente é. Ele dizia: viver é sofrer, sobreviver é encontrar significado no sofrimento. O que você teme revela ao que está apegado. O que o quebra revela o que negligenciou. O que você combate revela quem pensa ser. Ainda assim, a maioria tenta silenciar a dor em vez de escutá-la. Medicam-na, evitam-na, distraem-se dela. Mas a dor não vai embora. Ela espera, cresce e eventualmente força um confronto. Nietzsche não acreditava em fugir da dor. Acreditava em caminhar diretamente através dela. Porque somente enfrentando-a, você pode se tornar mais forte do que aquilo que o feriu. Quando as pessoas finalmente compreendem que a dor não era inimiga, já perderam anos evitando-a. A multidão raramente está certa, mas sempre é barulhenta. Há algo sedutor nela. Oferece identidade, propósito, certeza. Você se sente seguro porque todos acreditam na mesma coisa. Mas Nietzsche alertava que a multidão não é sábia, é apenas ruidosa. Ela não pensa, reage. Não questiona, repete.
E quanto mais pessoas reúne, mais perigosa se torna. Ele escreveu: a insanidade nos indivíduos é algo raro, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. A maioria percebe tarde demais que construiu sua vida baseada na aprovação de pessoas igualmente perdidas. Não perseguiram a verdade, perseguiram validação. Não defenderam algo, apenas se misturaram. E a tragédia é esta: quando percebem que a multidão estava errada, já sacrificaram sua individualidade para pertencer. Se você quiser viver uma vida verdadeiramente sua, terá que decepcionar a multidão. E a maioria das pessoas, dizia Nietzsche, não é corajosa o suficiente para isso até que seu tempo se esgote. Provavelmente lhe disseram para ser gentil, educado, agradável, generoso. Mas Nietzsche não glorificava a bondade cega. Ele via que sem força, a bondade se torna fraqueza. Porque predadores não respeitam bondade, eles a exploram. Aproveitadores não param porque você é generoso. Eles pegam mais. O mundo não recompensa suavidade, recompensa estratégia. Nietzsche escreveu: os fracos são sempre forçados a mentir. Por quê? Porque sem força, você não pode se dar ao luxo da honestidade. Você suprime suas necessidades, esconde seus limites, diminui sua voz. Tudo em nome da paz. Mas paz sem poder não é paz, é submissão. A pessoa que é bondosa e forte, essa pessoa transforma vidas. Mas a pessoa que é apenas bondosa é usada, descartada e esquecida. E a maioria só aprende isso após anos de traição por amigos, família e até por si mesmos. Você acabou de conhecer 5 advertências de Nietzsche, 5 verdades que as pessoas só percebem quando já pagaram o preço. Mas isso é apenas o começo, porque as próximas 4 verdades são mais sombrias. Elas explicam por que sua disciplina desaparece, por que sua sombra continua sabotando você e por que as pessoas dizem apoiá-lo até você finalmente começar a ter sucesso. Fica mais pessoal, mais desconfortável e muito mais real. Se você acha que está preparado para isso, vamos continuar. A maioria persegue motivação como se fosse uma chave mágica. Esperam pelo humor certo, pela configuração perfeita, pela citação inspiradora que os impulsionará. Mas Nietzsche riria disso, porque compreendia algo mais profundo. A pessoa que espera por motivação já está entregando seu poder. Disciplina, Nietzsche sabia, não era sobre cultura do esforço ou punição, era sobre integridade. Ele acreditava que a capacidade de agir apesar dos sentimentos, especialmente quando é difícil, é a forma mais pura de autorrespeito. Pense nisso. Você escova os dentes não porque está inspirado, mas porque é quem você é. Protege seus limites não porque é fácil, mas porque eles importam para você. A disciplina não é alimentada pelo humor, está enraizada no significado. Quando você vincula suas ações a como se sente no momento, constrói uma vida sobre areia. Mas quando age a partir de seus valores, mesmo nos dias difíceis, torna-se alguém sólido, confiável, imparável. A maioria aprende isso apenas após anos de metas quebradas, oportunidades perdidas e autotraições. Pensam ter um problema de motivação, mas o que realmente tem é um problema de respeito. Todos adoram a ideia de você melhorar, desde que não os supere, desde que seu crescimento não desafie sua zona de conforto, seu status ou suas narrativas não ditas. Nietzsche era brutalmente honesto sobre isso. Acreditava que a maioria não quer conscientemente que você fracasse, mas também não quer verdadeiramente que você evolua além do papel que lhe atribuíram. Por quê? Porque seu crescimento os força a confrontar sua própria estagnação. Seu sucesso revela as desculpas deles. Sua transformação quebra o equilíbrio. É por isso que quando você começa a estabelecer limites, perseguir ambições ou falar sua verdade, algumas pessoas não celebrarão. Elas se distanciarão, zombarão, de repente não vibrarão mais com você. Isso não significa que você está fazendo algo errado.
significa que parou de se diminuir para o conforto deles. A maioria só percebe isso após perder relacionamentos que pensavam ser eternos. Mas esses relacionamentos foram construídos sobre a versão de você que nunca mudava. E essa versão se foi. Todos têm uma sombra. O eu oculto, as partes que lhe disseram para não mostrar. Sua raiva, vergonha, inveja, egoísmo. E Nietzsche, assim como Jung posteriormente, compreendia que suprimir a sombra apenas a torna mais forte. Quanto mais você rejeita uma parte de si mesmo, mais controle ela ganha nos bastidores. Infiltra-se em suas decisões, seu tom, seus desejos. Sussurra pensamentos sabotadores quando as coisas vão bem. Explode quando você finalmente está próximo da paz. As pessoas pensam que ser bom significa ser inofensivo, mas Nietzsche via que a verdadeira força vem de integrar a sombra, não a esconder. Porque uma pessoa que conhece sua escuridão não é controlada por ela. Imagine sua sombra como uma criança trancada no porão. Quanto mais tempo ignorada, mais alto grita e mais danos causa. Mas uma vez vista, ouvida, compreendida, deixa de ser um monstro, torna-se sua aliada. A maioria não aprende isso até destruir algo que amava e perceber tarde demais que não foi a vida que os traiu. Foram as partes não reconhecidas de si mesmos que se recusaram a enfrentar. Uma das armadilhas mais sedutoras da vida é agradar aos outros. Parece bondoso, parece seguro, mas Nietzsche via pelo que realmente é: uma máscara. Quando você prioriza as expectativas alheias sobre sua própria verdade, perde acesso à sua clareza. Questiona cada palavra, analisa excessivamente cada decisão, dilui seus instintos. Agradar pessoas não é generosidade, é medo disfarçado. Medo de rejeição, de confronto, de ficar sozinho. Mas aqui está a tragédia. Quanto mais você agrada aos outros, menos eles veem você. Nietzsche acreditava que conhecer verdadeiramente a si mesmo requer decepcionar pessoas, não por crueldade, mas por necessidade. Porque sua vida autêntica sempre contradirá a visão de outra pessoa sobre você. A maioria não percebe isso até olhar ao redor um dia e se perguntar: por que ninguém realmente conhece o verdadeiro eu? É porque você os treinou para amar sua performance, não sua verdade. E quando essa verdade finalmente exige ser vista, as pessoas ao seu redor podem não a reconhecer. Ou pior, podem ressentir-se dela. Você já conheceu 9 verdades, e cada uma é como um grito silencioso de seu eu futuro, alertando sobre o que acontece quando você as ignora. Mas não terminamos, porque nas 4 verdades finais iremos ainda mais fundo. Falaremos sobre por que você ainda se sente vazio, mesmo depois de fazer tudo certo. Porque a atenção está substituindo o significado e como Nietzsche via a morte não como um fim, mas como um espelho. A parte final desafiará você não apenas a pensar, mas a mudar. Somos ensinados que se marcarmos as caixas certas, obter o diploma, conseguir o emprego, encontrar o parceiro, ficar longe de problemas, então a felicidade seguirá. Mas Nietzsche via o vazio por trás dessas promessas. Ele acreditava que fazer tudo certo frequentemente leva as pessoas não à alegria, mas ao desespero silencioso. Por quê? Porque você pode seguir cada regra que a sociedade lhe dá e ainda acabar vivendo a ideia de outra pessoa sobre uma vida significativa. E quando finalmente chega lá, após anos de sacrifício, espera realização, mas o que encontra é uma pergunta assombrosa: por que não me sinto completo? Nietzsche alertava que esse tipo de vazio existencial vem de confundir estrutura com substância, de substituir verdade interior por validação exterior, de obedecer a expectativas em vez de explorar desejos. A maioria percebe isso tarde demais, quando sua vida já está construída, quando há muito para desfazer, e eles ou anestesiam a dor ou recomeçam. Mas há outro caminho. Você para de perguntar: o que devo fazer?
e começa a perguntar: o que é meu para fazer? Esse é o caminho para fora do vazio. Não mais esforço, não mais sucesso, mas mais verdade. Vivemos num mundo viciado em ser visto. Curtidas, visualizações, compartilhamentos, parece significado, mas Nietzsche diria que isso não é conexão, é performance. Atenção é barata, significado é sagrado. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é perseguir o primeiro enquanto morrem de fome pelo segundo. Por que fazem isso? Porque é mais rápido, é visível, dá feedback, mas é oco. E quando os holofotes se apagam, como sempre acontece, o que resta? Nietzsche acreditava que o significado não vem de quantas pessoas veem você. Vem do que você vê quando está sozinho. De fazer trabalho alinhado com sua essência. De falar palavras que importam mesmo que ecoem no silêncio. A maioria não entende isso até obter atenção e ainda se sentir desconhecida, até ser elogiada e ainda se sentir invisível. Quando aprendem isso, construíram uma persona da qual não podem viver sem, e perderam um eu que mal conheciam. Pensamos na morte como uma ladra. Ela toma tempo, leva pessoas, interrompe planos. Mas Nietzsche não temia a morte. Via-a como força clarificadora. Porque quando você lembra que morrerá, lembra do que importa. Ele perguntava: se você tivesse que viver esta exata vida repetidamente pela eternidade, você o faria? A maioria não poderia dizer sim. E esse é o ponto. A morte, Nietzsche ensinava, não é inimiga, é o espelho. Ela remove o ruído, as desculpas, os adiamentos. Pergunta: você está gastando seu tempo ou desperdiçando-o? Está amando profundamente ou performando afeto? Está vivendo ou apenas continuando? A maioria só desperta para essas questões quando perde alguém, quando enfrenta um diagnóstico, quando o tempo aparece não como infinito, mas como uma porta se fechando. E então, a vida não vivida começa a assombrar mais que a própria morte. Esta é a verdade final e talvez mais brutal de Nietzsche. Ele acreditava que para se tornar verdadeiramente livre, não apenas externamente, mas psicologicamente, você precisa destruir cada ilusão que o manteve seguro. Suas amizades falsas, seus mecanismos de defesa, seus títulos, sua necessidade de ser querido. A liberdade, ele dizia, não é dada, é tomada. E o preço? Tudo que não é real, porque a liberdade real é aterrorizante, é permanecer sozinho em sua verdade, é dizer não quando custa aprovação, é não precisar pertencer porque finalmente encontrou pertencimento dentro de si. A maioria flerta com a liberdade, mergulha os dedos nela. Mas quando a descamação começa, quando o falso começa a cair, entram em pânico. Porque o familiar, mesmo falso, parece mais seguro que o desconhecido. Mas Nietzsche acreditava: até você perder o que não é verdadeiramente seu, nunca descobrirá o que é. E a maioria aprende isso apenas após anos de ressentimento silencioso. Após anos se perguntando: por que me sinto como um estranho em minha própria vida? Você acabou de conhecer 13 das verdades mais dolorosas e libertadoras que as pessoas aprendem tarde demais na vida. E Nietzsche não compartilhou essas verdades para envergonhar ou assustar você. Compartilhou para despertar você. Porque cada uma dessas verdades é uma bifurcação na estrada. Ignore-as e você deriva. Viva-as e você começa. E talvez você ainda não esteja pronto para mudar tudo. Tudo bem. A consciência sempre vem antes da ação. Mas se mesmo uma dessas verdades abalou algo dentro de você, não deixe desvanecer. Comente abaixo qual atingiu você mais fortemente. Qual você ainda está resistindo? E se este vídeo fez você se sentir visto, inscreva-se. Estamos construindo um espaço para pessoas que querem mais que conselhos superficiais. Pessoas que querem pensar mais profundamente, sentir-se mais fortes e finalmente viver diferentemente.
Obrigado por assistir e te esperamos no próximo vídeo.